A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Eleitoral, tem a honra de apresentar o webinar Propaganda Eleitoral, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto entre a OAB e a ONU. Objetivo esse: paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, nossa consultora da Comissão de Direito Eleitoral e hoje mediadora, doutora Fátima Miranda. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero primeiramente agradecer ao presidente dessa seccional, Dr. Caio Augusto dos Santos, e ao diretor de Cultura, Dr. Alexandre Rolo, e também ao Dr. Hélio Silveira, nosso querido presidente, que tanto tem feito pela nossa comissão. Esse é mais um evento da série que está sendo vinculada, abordando os temas de maior interesse para a advocacia que milita na área. E eu já convido a todos para o próximo evento, que será no dia 7, sobre financiamento e prestação de contas. Imperdível. Hoje nós temos 4 expositores, vou fazer uma apresentação rapidinha de cada um. Dr. Leandro Petrin é advogado, membro da Comissão de Direito Eleitoral e da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo. E, como ele mesmo disse, meu amigo, também está no currículo dele. Dr. Ricardo Penteado é advogado, especialista em Direito Político e Eleitoral, membro consultor da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. A doutora Heloísa Massaro, coordenadora de pesquisa da área de Informação e Política da Internet Lab e mestranda em Filosofia e Teoria Geral do Direito na Faculdade de Direito da USP. E o Dr. Geraldo Agosti, advogado, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, e do IBRAT e do ABRADEC. É uma honra estar aqui com 4 advogados, grandes amigos, para falarmos de propaganda eleitoral. Um tema que cada eleição traz novidades, muitas novidades ruins. Infelizmente, o que vemos nos últimos anos é que os meios de propaganda estão cada vez mais restritos, né? Para mim, as eleições estão ficando cada vez mais tristes. Não sei o que os meus colegas acham. Nos últimos pleitos, a propaganda da internet acabou tomando um volume muito maior por conta do custo e da maior capilaridade, em detrimento de outros meios mais onerosos. Esse uso indiscriminado da internet, isso é meu ponto de vista, trouxe grandes problemas, sendo que o mais conhecido agora é a disseminação de fake news. Vai ser uma coisa que a gente vai ter que enfrentar aqui, vai ser uma batalha árdua, né? Hoje temos também a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu queria também que os colegas abordassem. Está gerando muita dúvida nas campanhas. E como não falar da pandemia, né, que certamente alterou a forma de fazer campanha. Os eventos agora têm essa preocupação também com a saúde. Grandes reuniões têm que ser evitadas, enfim. Acho que a gente tem que abordar essa questão de que formato os comícios, por exemplo, vão ter que tomar esse ano. A gente, com certeza, vai ver muita coisa muito criativa. Os candidatos sempre são criativos, esse ano eles, com certeza, vão se superar. Bom, sem mais delongas, eu queria passar a palavra aos palestrantes. A nossa ideia é que cada um fale de 8 a 10 minutos, faça uma primeira explanação, depois a gente passa para perguntas e debates. Queria pedir para todo mundo já mandar as suas perguntas para o chat e aí eu vou organizando após as exposições. Eu vou passar a palavra, então, para o Petrin, para iniciar os trabalhos. Petrin, eu queria que você começasse dando um panorama da propaganda eleitoral, aspectos gerais, dia a dia, o que pode e não pode, o que o eleitor pode fazer pelo seu candidato, reiterando, né, por conta da pandemia, acho que a gente vai ter muita novidade por aí. O que você acha? Você que tem tanta experiência com as campanhas municipais. Doutora Fátima, uma boa tarde. Obrigado aí pelo convite, agradeço a Ordem dos Advogados, uma honra
poder participar aqui desse debate sobre propaganda eleitoral. Em verdade, doutora Fátima, só a minha amizade com você e o carinho que o doutor Hélio tem é que me coloca nessa mesa com três... Não. Estou aqui num momento privilegiado aqui de camarote, ouvir três grandes juristas, três pessoas que eu particularmente admiro muito. E até olhando os três, os cumprimento nesse momento, identifico em cada um, de forma figurativa, um pouco do que será a eleição municipal deste ano. Né? E aí me valho aqui da doutora Heloísa, que aqui nessa minha relação figurativa representa o que será a internet nestas eleições. Né, doutora Heloísa, uma pessoa que tem se dedicado muito a pesquisar a propaganda eleitoral, tem se dedicado de forma muito séria a esse tema, e de fato, por conta do Covid, por conta do custo das campanhas, uma dificuldade do ponto de vista financeiro das campanhas, sem dúvida nenhuma, as redes sociais, o WhatsApp, essas relações das mídias sociais ganharão um relevo muito importante nesta campanha eleitoral. As campanhas tradicionais se valiam muito de atividades do corpo a corpo, a relação nos centros comerciais, campanhas de vereador, muito comum ali, aquela ida na casa de uma pessoa, reunir todo mundo na sua sala, a entrega do material. Isso o Covid nos tirou. Né? Isso o Covid, ao menos, diminuiu de forma significativa para essas eleições. Então, me parece que a campanha nas redes sociais ganhará, sem dúvida nenhuma, bastante relevo. E a campanha na rede social também ganha uma certa importância, porque nós que acompanhamos aí já algumas eleições, tem sempre aquela lógica, o que deu certo na campanha anterior, vamos replicar na campanha atual. E sem dúvida nenhuma, a eleição do Bolsonaro demonstra um case de sucesso do ponto de vista do uso das redes sociais. E aqui não vou entrar no mérito da questão do uso de robôs, do disparo em massa, mas sem dúvida nenhuma foi uma eleição, uma vitória de uma eleição presidencial, onde efetivamente não se tinha uma coligação partidária, não se tinha tempo de televisão, né? Então a regra tradicional foi sem dúvida nenhuma alterada, e alguém que sem nenhum tempo de TV no primeiro turno, sem fortes apoios de candidatos a governador nos estados da federação, vai ao segundo turno na frente e se elege presidente da República. As pessoas, então, ao olhar esse exemplo, falam, poxa, é fácil eu fazer aqui uma campanha e ganhar uma eleição só pelas redes sociais. Contudo, não é isso. Né? Há toda uma preparação, há toda uma estruturação do ponto de vista de mensagem que aquela campanha conseguiu entregar aos seus eleitores, que aí sim, ao serem tocados, ao serem atingidos por uma mensagem que encontrava no eleitor aquilo do seu desejo, facilmente se pulverizou. E ao falar um pouco de mensagem, ao falar aqui um pouco de discurso, eu me vejo ainda também de forma figurada ao utilizar aqui o doutor Ricardo Penteado, né? Um tribuno de escola, um grande orador, um estrategista do ponto de vista eleitoral, do direito eleitoral, mas não só, da lógica do sistema. E esta eleição, aquele candidato que não tiver isto, que não tiver um discurso, que não tiver um raciocínio do ponto de vista de como atingir o seu eleitor, ficará à margem. Então, não adiantará ter ali uma estrutura do ponto de vista das redes sociais, não adiantará ter o pouco que resta de visual de campanha,
se a mensagem não for assertiva, se a mensagem não for bem colocada, ele passará ao largo, né? Então, é fundamental que nesta eleição, além das redes sociais, o conteúdo, a mensagem ganhará relevo. Nós vamos mudar esta eleição, me parece. Já tivemos eleições de forma, né? O trenzinho passando pelo horário eleitoral gratuito, um candidato que era obeso e ali se usou um mecanismo de um bonequinho roliço que ficava pulando, cantando e se encantava as pessoas. Então, mecanismos de atrair o eleitor, de atrair a atenção pela forma, hoje, né, utilizando os poucos dados que os receptores das mensagens receberão nos seus aparelhos telefônicos, na sua internet, o conteúdo me parece que prevalecerá diante desta campanha usualmente mais formal. E aí, quando a gente fala um pouco de discurso, de conteúdo, há que se dizer aqui da importância da liberdade de expressão. O que vai ser deste embate, a necessidade de termos a liberdade ampla de expressão, de debate, do debate político. Principalmente por meio das redes sociais, se criará uma cultura de tentamento de cerceamento das opiniões contrárias. Nós temos uma cultura da nossa justiça eleitoral muito intervencionista, né, que a todo instante quer modular os conteúdos. E aqui, inclusive, quando se diz da questão das fake news, né, o que efetivamente é fake news, é desinformação que leva o eleitor a um erro, e o que é embate político, né? O que é eu jogar luz aos defeitos do meu adversário, jogar luz em especial sobre os pontos que eu entendo ser negativo do meu opositor. E a nossa legislação ela é tão paternalista do ponto de vista de mostrar ao eleitor, olha, você não tem condição aqui, eu sei o que é o melhor conteúdo, que impede, inclusive, de que se impulsione propaganda eleitoral negativa, né? Que use do mecanismo de impulsionamento para fazer a crítica, né? Então, eu só posso impulsionar aquilo que é positivo para mim, né? Sendo vedado o impulsionamento de crítica, que me parece um retrocesso, que me parece um absurdo, justamente deste choque. Ninguém mais do que o adversário tem condições de mostrar ao eleitor os equívocos do seu concorrente. E é importante isso, a partir desse cotejo, a partir desse embate, que o eleitor terá condições de saber quem são ali os seus candidatos, o que eles representam, quem são seus aliados antigos, quem são seus atuais. Enfim, isso faz parte do jogo democrático. Já no período que acompanho o Tribunal Regional Eleitoral, quando éramos felizes e não sabíamos e assistíamos às sessões de forma presencial, inúmeras vezes vi grandes debates entre o doutor Hélio e o doutor Ricardo, onde se dizia eleições não é uma briga de confetes. E é isso mesmo, a eleição é o choque, é o confronto de posições, e isso é fundamental. E muito mais importante agora, com a questão da liberdade de expressão, é a liberdade do eleitor. Até porque, neste novo cenário das redes sociais, o eleitor deixa de ser aquele que somente recebe a mensagem, somente recebe a propaganda eleitoral e passa a confrontá-la ali imediatamente, a questionar o candidato que postou determinada mensagem, apontar ali alguma incoerência numa determinada propaganda ali que for feita, e esta liberdade do eleitor deve ser preservada o tanto quanto possível. Não é possível aqui que a Justiça Eleitoral comece a tutelar a liberdade do eleitor de manifestação e de expressão, salvo, obviamente, quando
esta manifestação entra para questões criminais, contra a honra, mas isso é outro ponto, né? Não há que se admitir que a tutela se dê pelo fato da expressão dele, por apresentar eventuais críticas. E caminhando aqui para o final dessa minha primeira fala, doutora Fátima, olha aqui o nosso doutor Geraldo, um homem de brilhantíssimo trato, uma pessoa agradabilíssima, um querido amigo e que sabe tudo de propaganda eleitoral, no horário eleitoral gratuito, do rádio, da televisão e dos debates televisivos. E pego a figura aqui do Dr. Geraldo para dizer que um outro elemento será muito importante nesta eleição, será o horário eleitoral gratuito. Há aqueles que digam que o horário eleitoral gratuito, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão morreu. Eu não estou entre esses. Acho que ainda ela terá muita importância e terá muita importância nesta eleição. Primeiro porque o Covid colocou as pessoas para dentro das suas casas. Acho que o horário de bloco não é um horário que efetivamente muda uma eleição, mas as inserções têm uma importância significativa no processo eleitoral e na propaganda eleitoral. Bom, mas a capital transmite todo o horário eleitoral para conjunto de muitas outras cidades. Há regiões onde uma cidade polo transmite o horário eleitoral para todas as outras. Então, Petrinho, poxa, você está falando que o horário eleitoral é importante, mas não será o da minha cidade. Eu vou assistir o da capital, eu vou assistir aqui de uma cidade polo. Mas o horário eleitoral será fundamental para aquecer e trazer o eleitor a ideia de que a campanha começou. Se hoje eu tenho absoluta certeza, fizermos uma pesquisa e perguntarmos para as pessoas se esse ano terá eleição, a grande maioria ainda não saberá que teremos eleição. Há ainda um conjunto de pessoas que estão preocupadas com o emprego que foi perdido no meio da pandemia, há ainda a questão da volta à aula, então não há ainda o clima eleitoral. E esse clima, sem dúvida nenhuma, será dado com o início da propaganda eleitoral na TV, onde as pessoas, de fato, serão chamadas a refletir sobre o início das eleições. E então, aqui concluo essa minha primeira parte para dizer que a internet será muito importante na propaganda eleitoral deste ano. Ela deverá vir com um discurso dos candidatos, onde se prevaleça aqui a liberdade de expressão. A televisão ainda terá um papel importante do ponto de vista de mandar uma mensagem para os partidos que têm capilaridade nacional e para trazer o eleitor à reflexão do início da propaganda eleitoral, porque de resto sobrou muito pouco. De resto, a nossa tutela chega a um determinado ponto em que eu sou obrigado, na minha casa, a colocar um adesivo de 0,5 metro quadrado na janela. Só que eu não tenho na minha casa uma janela que dê vistas para a rua. Há um muro e um portão. A Justiça Eleitoral me impediu de colocar, a legislação eleitoral me impediu de fazer a propaganda do meio que eu melhor queira fazer, na minha própria residência, no meu ambiente, onde eu vivo, na minha propriedade. Então, estou limitado a uma propaganda numa janela, que como ela não existe na minha casa, que dá impacto para a rua, então eu estou alijado deste momento de expressar a minha vontade política. Então, olha que ponto chegamos nesta nossa legislação atual. Então, terei eu aqui que, no máximo, colocar um perfurado no vidro traseiro do meu carro. Fiquei limitado a isso, a 0,5 metro de propaganda no restante do meu veículo e aguardar uma carreata, um carro de som com uma carreata de 2 carros, porque o carro de som só poderá circular se for em carreata ou passeata,
e aí me parece que 2 carros é uma carreata, para poder ouvir um jingle de campanha, que nem mais um carro de som sozinho com um candidato em cima falando as suas ideias é possível se não tiver ali acompanhado de pelo menos 1 ou 2 carros com bandeira para demonstrar que estamos fazendo ali uma carreata. Agora, de verdade, concluo para dizer que nesta minha caminhada do direito eleitoral, uma coisa que eu aprendi com muita convicção, passo adiante, é que a propaganda eleitoral não é um direito dos candidatos, é um direito do eleitor. Quanto melhor for informado o eleitor, melhor será a sua decisão, melhor será, né, da sua decisão o nosso parlamento, melhor serão nossos representantes. Então, há uma lógica de, em nome de uma criminalização da política, em nome de um enriquecimento de eleições, se limitar à campanha eleitoral, mas, em verdade, nós não estamos tirando um direito dos candidatos e dos partidos, nós estamos limitando e tirando um direito do eleitor de ser melhor informado do processo político da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então, com essas considerações, devolvo a palavra à doutora Fátima, me colocando à disposição para o debate. Obrigada, Petri. Eu acho que, com certeza, essa questão da liberdade de expressão vai ser abordada por todos os nossos panelistas. É um assunto candente, enfim, gera mil críticas, enfim. Eu só vou furar a fila aqui para o nosso presidente, que está te perguntando sobre os live inícios e os eventos com artistas. O que você acha? Diante desse cenário de pandemia e tal, vai ser utilizado ou não? Depois eu vou voltar para a ordem certa aqui das perguntas, só o Hélio é que tem preferência. A consulta, o TSE respondeu recentemente, uma consulta acerca da impossibilidade de você ter o artista, né? Então, a nossa legislação nos proíbe de artistas com a utilidade de animar reuniões eleitorais. Muito se fala que eleição é uma festa, mas festa sem música, para mim, não é festa. Então, acho que quando se tinha ali os comícios físicos, as bandas, né? E aí, precisamos baratear, porque se via muito, tem um Chitãozinho e Chororó, o Zezé de Camargo e Luciano, mas nas cidades era o grupo de rapper do bairro, era aquele grupinho de samba que animava as reuniões. Então se constrói uma lógica de eleição a partir de uma eleição presidencial e não se observa o que acontece nas pequenas cidades, na vida das pequenas cidades, que é dali que se cresce e se melhora a nossa democracia. Mas, enfim, a legislação não é como nós gostaríamos que ela fosse, e há aí uma vedação para os eventos artísticos, ainda que virtuais, já que não há mais possível a questão física. Agora, há um outro elemento, e falávamos aqui antes de abrirmos para o público que nos acompanha, que a legislação hoje ela é muito a resolução de prestação de contas, dialogando com a propaganda, que dialoga com o registro, enfim, há um emaranhado de resoluções, e aí me sinto muitas vezes no direito tributário, né, com um conjunto de normas específicas. E nesse diálogo há que se pensar o seguinte: este artista, ainda que está participando, vamos imaginar aqui, de um evento fechado, aqui numa reunião fechada, mas deveria ter ali uma doação de bem estimado, né, para aquele ato dele. Como que isso dialoga com a prestação de contas, que além da propaganda eleitoral não poder ter o artista animando, ainda há uma questão do ponto de vista do custo, né? Como que se faz essa questão do custo hoje deste artista que eventualmente faria um show para um determinado
público aqui, sem querer também entrar muito em casos concretos que estão na ordem do dia e que imagino serão levados aí em breve aí para análise da Justiça Eleitoral. Excelente, muito bom. Vou passar a palavra para o Ricardo. Ricardo, que tem tanta experiência em propaganda na televisão, também concordo com o Petrini. Hoje, por conta da Covid, a propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio ganhou, acho que voltou a ganhar uma importância muito grande, né? E a internet ganhou, aumentou e demais, tal, mas a gente não chega à casa de todo mundo. A televisão já ainda chega, né? O rádio também. Então, eu sei que também é um tema super caro para você, a questão da mais ampla liberdade de expressão e do embate contundente. A gente já tem na legislação eleitoral tantos limites. Eu queria que você fizesse um apanhado aí também das fake news, como é que isso vai ser encarado na propaganda eleitoral gratuita, né, no rádio e televisão. Passo a palavra agora para o Ricardo. Grande amigo também. Obrigado, Fátima. Eu vou me associar aos cumprimentos já feitos para a gente também pegar a nossa dinâmica e não perder o fio da meada, sem prejuízo de, no final, nós fazermos com mais ênfase e detalhe. Eu gostaria de pegar esse gancho do Petrin, que disse uma coisa muito importante, que a lógica de uma eleição presidencial ela acaba comandando todo um processo eleitoral no país inteiro. E isso daí, somado a um outro fenômeno que eu quero analisar, vai nos levar a uma situação terrível que é a que vivemos hoje em dia. Me parece que toda legislação eleitoral que diz respeito à propaganda, portanto comunicação, ela deveria se preocupar muito mais na aproximação do eleitor com o candidato. Mas, no entanto, o que a gente vê é exatamente o contrário. Nós temos todos os processos e todos os impedimentos que acabam exatamente separando o eleitor do candidato. E depois a gente se indaga o que é que está havendo em termos de uma crise de representação. O eleitor está cada dia mais distanciado dos candidatos, o eleitor está cada dia mais distanciado do processo político, e é claro que a crise de representação mais se agrava diante dessa situação. Mas eu queria ver o seguinte, independentemente do fato de certos cacuetes que nós temos, que deitam raízes aí num passado longínquo de regulamentação, de querer regulamentar absolutamente tudo, né, e de nós não valorizarmos certas garantias e princípios constitucionais, a gente tem um cacuete, faz muito tempo, de que a legislação eleitoral ela deveria se preocupar com o barateamento das campanhas eleitorais. E, a partir daí, se criou assim, um emaranhado de normas que tinha a ilusão de que iria baratear o custo de campanhas eleitorais. Tempos atrás, olha, não pode ter cenas externas na propaganda de televisão, não pode haver o uso de recursos de efeitos especiais ou coisa do gênero. Tudo isso com uma ilusão, assim, até hoje, pré-histórica, porque os efeitos especiais hoje em dia são altissimamente baratos, etc. Computação gráfica, a lei continua proibindo. Imagina, está lá, né? No rádio, na televisão, computação gráfica. Sem computação gráfica, eu não faço geração de caracteres, né? Eu não atento sequer à necessidade dos deficientes auditivos de colocar lá uma legenda na propaganda. Muito bem. Nós precisamos, e agora eu digo para nós, advogados, nós precisamos acordar os nossos clientes para o seguinte fato. Baratear a campanha eleitoral, você não barateia a campanha eliminando direitos. Né? Você não barateia a campanha criando embaraços para o exercício do direito. Ao contrário, você só vai estar encarecendo.
porque eu vou ter que buscar uma forma de comunicação, a menos que a cortem completamente. E o sensacional, e isso é uma coisa impressionante que ninguém se deu conta, é de que as campanhas hoje, elas têm um custo máximo, linear, fixado para todos os candidatos. Então, que história é essa de proibir isso, proibir aquilo, para baratear a campanha eleitoral? Se eu quiser gastar todo o dinheiro da campanha dentro do limite que foi fixado pela Justiça Eleitoral, contratando um showmício, problema meu. Se isso vai ou não vai servir para o eleitor votar em mim, é um problema meu e do eleitor. É uma conversa do candidato com o eleitor. O que eu acho incrível é você identificar um meio de comunicação e depois dizer esse meio de comunicação não pode ser usado para candidato. Ele pode ser candidato usado para vendedor de sabonete, comprador de ouro, prestador de serviço de chaveiro, para um monte de coisa. Mas o candidato não pode usar. Sim. Será que esta regra ela não está incompatível com o direito de manifestação de pensamento? Não, porque dizer, o candidato ele não é um comunicador como outro qualquer. Ele não é uma pessoa. Ele não interage na sociedade como todas as outras pessoas interagem. Então, e as pessoas veem com uma certa naturalidade isso e continuam vendo. No início, lá 10 anos atrás, as pessoas tinham a ilusão de que essas restrições seriam boas para o barateamento da campanha, o que não era verdade. Agora, então, essas regras restritivas perderam muito mais o seu sentido de existir, porque as campanhas têm um limite total de gasto. Então, pouco importa no que o candidato está gastando, em qual meio de comunicação e em qual técnica ele está usando na campanha eleitoral dele, se é barata, se é cara. Ele tem um orçamento fixo. Mas, enfim, ainda estamos convivendo com isso, porque a nossa legislação eleitoral, na verdade, é um retalho, é uma colcha de retalho de aflições sociais e de escândalos políticos. Então, ter um escândalo político, imediatamente a legislação eleitoral ela sofre um abalo. Como se a causa de todos os males da administração pública, como se a corrupção tivesse raiz sempre nas eleições. É como se o financiamento eleitoral passou a ser assim, uma certa desculpa de crime famélico de políticos. Assim, ele rouba porque a eleição é cara e, como a eleição é cara, ele precisa pagar, então ele rouba. E aí, inclusive, há uma própria descaracterização da gravidade do crime, do ilícito praticado, quando se diz que é para fins eleitorais. É algo que eu não posso compreender. Na verdade, tudo isso foi criado exatamente para este álibi da própria imoralidade. Mas nós não vamos aqui julgar as pessoas pelo que elas fazem na administração pública. O essencial é identificar o seguinte: o que o sujeito faz na administração pública não tem nada que ver com o sistema eleitoral. Tem que ver com a pessoa que está na administração pública. E se eu quero evitar, se eu quero reprimir ou se eu quero educar, é lá na gestão pública que eu vou mexer. E não no processo eleitoral, que é o processo de escolha. Nós vivemos num país em que o Estado escolhe em quem você vai votar através de uma lei da ficha limpa, que é de uma amplitude inigualável no planeta, a nossa lei. Nenhum país no mundo tem tantas inelegibilidades quanto aquelas que nós criamos. E depois da eleição,
O Estado vai julgar se o eleitor ele foi ou não enganado pelo candidato. Se o eleitor foi ou não... aliás, nem isso é feito. Essa avaliação do eleitor sequer é feita, porque existem determinadas situações de cassação de mandatos eletivos que sequer levam em consideração a votação e as razões da votação que um determinado candidato recebeu. A vontade popular é totalmente abstraída. Então, nós temos todo um processo em que o eleitor, e, portanto, a voz soberana do povo, ela é totalmente desconsiderada. A democracia foi feita para quê? Para dar veículo a essa voz. E nós temos um sistema que justamente cala e acaba com a identificação desta voz. E nós passamos a julgar quem? Nós passamos a julgar só o candidato, como se nada mais existisse. E como se ele fosse o símbolo de tudo que está errado dentro da administração pública. Não é à toa que nós estamos vivendo agora uma crise democrática sem precedentes. Então, além de todas as regras eleitorais restritivas, nós ainda estamos convivendo com regras imaginadas e criadas, porque todos se sentem no direito de também mexer nesse sistema. Então, nós temos regras federais, temos as resoluções que ampliam e interpretam extensivamente regras proibitivas, e aí depois nós vamos ter, nas eleições municipais, em grande intensidade, juízes e promotores eleitorais baixando suas próprias regras. Então, nós aqui no grupo da OAB estamos toda hora recebendo notícias. Olha, teve um juiz da zona não sei das quantas que proibiu comícios, passeatas, proibiu que as pessoas saiam de casa assim ou assado, por conta da pandemia. Olha, em determinado município, o Ministério Público mandou para todos os partidos, para a Câmara Municipal, para a Prefeitura e tudo mais, recomendações e uma sugestão de assinatura de acordos de postura que vão dizer respeito ao comportamento de candidatos e partidos políticos, etc. É uma interferência absurda. Assim, ninguém considera que isto aqui, este processo, é para tomar a vontade popular, mas diante da manifestação de candidatos, não é o povo que pura e simplesmente vai sair de casa e vai dizer: eu gosto de fulano. Como que ele vai dizer se ele gosta do fulano? Se ele não conhece o fulano, se ele não ouviu as propostas do fulano, se no dia da eleição ele sequer sabe que o fulano existe. Eu estou me referindo aqui a municípios onde não existe propaganda de rádio e televisão e que tudo que um determinado líder comunitário, que tem tudo a ver com aquela população, ele precisa só que a pessoa lembre que ele existe e que ele é candidato no dia da eleição. Aquilo que ele fazia botando um cartazinho lá no poste. Não pode. Isso não pode mais. Assim, de que jeito você quer que funcione a democracia? Nós não temos a menor condição. Eu não sei se o meu tempo, Fátima, esqueci de apertar o meu botão aqui para contar. Me avisa aqui. Está dentro do tempo, Ricardo. Tá. Bom, dentro do que foi abordado pelo Leandro Petrin, e Petrin, eu agradeço enormemente os imerecidos elogios feitos por você, e nós nos conhecemos há muitos anos, e acho que alguma participação, de fato, a gente acaba tendo na formação um do outro. E eu agradeço muito a sua existência como advogado. O Leandro fez uma abordagem que eu gostei muito, por ter viajado por temas muito importantes dentro do nosso cenário atual. Quanto à pandemia, o que pode acontecer? Eu acho que já adiantei aqui algumas questões que a pandemia ela é um fato em si
que já vai causar muitas restrições. E ela deveria ser, na verdade, uma boa desculpa para a Justiça Eleitoral fazer uma revisão não só da sua jurisprudência, mas da interpretação e mesmo da constitucionalidade de muitas disposições que são reveladas agora em que há uma enorme restrição de comunicação. Então, por exemplo, essa questão de colocação de cartazes e tudo mais, olha, se está todo mundo preso em casa, o mínimo de circulação que as pessoas têm, elas precisam ter contato com essa realidade, que muita gente pode não gostar, mas tem eleição, tem votação e tem campanha. No carnaval, tudo vale para sujar uma cidade. Na eleição, isso é um pecado mortal. Não se pode deixar um papelzinho no chão. E eu acho que a pandemia é caso, inclusive, de se verificar o que é tudo isso. Aliás, a pandemia denunciou também já o seguinte. Muito se fala de que precisava baratear a campanha, então ela foi encurtada. Com a pandemia, como todo mundo ficou envolvido com a doença e com as medidas sanitárias e tudo mais, não se pôde fazer o que sempre se fez. Campanha eleitoral desde o dia 1º de janeiro. E as pessoas começaram a dizer, nossa, agora que não vai ter campanha. Não era para ter mesmo. Nunca foi. Nunca foi para ter campanha, o que é um absurdo. É que, nossa, a pandemia vai causar um baque nas campanhas eleitorais. Ué, por quê? Ela começou agora. Agora não está tão ruim assim quanto estava lá em março, em abril. E em março e em abril preocupava as pessoas. Por quê? Porque naquela ocasião, a pandemia, primeiro, era o assunto. Ninguém falava de eleição. E isso denunciou o quê? Que o encurtamento da campanha eleitoral, que foi feito para baratear e que não tem sentido porque a campanha eleitoral tem um limite, tá certo? Esse encurtamento ele é absurdo. Eu queria falar um pouquinho a respeito dessa questão do impulsionamento que foi mencionado, sobre o impulsionamento negativo. É uma interpretação absurda, porque a lei não diz isso. E se dissesse, ela é inconstitucional. É certo? Assim, a propaganda que beneficia candidato é aquela propaganda tanto negativa quanto positiva, desde que ele faça a sua assinatura. Então, desde que ele faça, o que a legislação quer é que haja sempre uma identificação clara de quem é que está fazendo a crítica e isso seja identificado também no impulsionamento. Mas esta censura tem sido absurda, porque qualquer cidadão pode fazer um impulsionamento de uma crítica. E o candidato não pode fazer o impulsionamento da crítica de seu adversário. É o convite para que isso aconteça por formas nada transparentes. Eu quero analisar, para encerrar, essa questão até abrindo aqui, dando um gancho para a Heloísa, para a gente voltar para a internet, a questão da importância da internet e os meios da internet disponíveis. Eu queria começar com uma questão que foi a análise da vitória do Bolsonaro, que eu tenho toda a discordância, viu, Petrinho? Porque eu não creio que a vitória do Bolsonaro tenha se dado exatamente como se viu no resto do mundo, com a comparação da importância da internet na campanha do Obama, a importância da internet na campanha do Trump, a importância da facada na eleição do Bolsonaro, o fato do Bolsonaro ter uma cobertura de televisão, de rádio e televisão e noticiário permanente a respeito da situação dele. O Jornal Nacional
colocando todos os demais candidatos na imposição até críticas de suas campanhas, todos eles com 2 minutos cada um no Jornal Nacional e o Bolsonaro com 2 minutos de expectativas. Será que ele está bem, se ele não está bem? Quem tentou matar, quem não tentou? Foi vítima dos seus inimigos políticos, não foi? Ou seja, a cobertura jornalística. E eu quero supervalorizar a cobertura jornalística. Porque aqui que eu vou dar o gancho, talvez para a Heloísa, falando sobre internet e fake news. As fake news como propaganda, elas sempre existiram. E só existe uma forma de se combater isso, é com informação. E aí a informação do jornalismo profissional é o único remédio que nós temos. E é a referência que todo cidadão tem com relação ao que é a nossa conversa de boteco e o que é a leitura do jornal que ele fazia em papel e que agora ele faz nos meios de internet, na televisão e no jornal de papel. Mas do quê? Do jornalismo profissional. Assim, em suma, nós só temos um jeito de fazer democracia. É com informação. E eu acho que a cercear a informação e a circulação da informação é o pior veneno que existe para a democracia. Obrigado, Fátima. Eu não sei se eu... Eu que agradeço, Ricardo, sempre excelentes considerações. Vou passar já a palavra para a Heloísa, para nos brindar com as suas manifestações também. Queria que você contasse um pouquinho da sua pesquisa sobre as propagandas eleitorais, né, nos meios virtuais. E se você puder abordar também, depois eu queria um comentário do Ricardo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês fizeram agora recentemente um trabalho muito interessante lá na Internet Lab, eu sei que você também participou desse trabalho. E o Ricardo, semana retrasada, participou de um webinar aqui da OAB também sobre o tema. E os outros panelistas também gostaria da manifestação sobre o tema. Então, vamos passar já direto a palavra para a Heloísa. Vamos lá. Boa tarde a todos. Queria me somar aos cumprimentos do Dr. Ricardo também, para já começar a falar. E parabenizar as falas brilhantes que vieram antes de mim. É até difícil falar depois de vocês. Mas eu acho que eu queria puxar um pouco do que o Dr. Leandro falou sobre liberdade de expressão e aproveitar agora o final da fala do Dr. Ricardo sobre desinformação e sobre fake news na internet, que é um debate muito frequente, para falar que eu acho que uma coisa que é importante pensar sobre propaganda na internet é pensar como que a internet favoreceu com que as campanhas elas mudassem, de certa forma, com que a dinâmica de comunicação mudasse. Eu acho que isso é um pressuposto importante para entender antes da gente olhar para táticas de campanha na internet e para entender, e eu acho que isso é essencial também para olhar para o fato de que muitas vezes, exatamente como o doutor Ricardo estava falando, né, a legislação eleitoral, ou mesmo a legislação de forma geral, tentar responder essas coisas de uma forma muito imediata, e eu acho que olhar para como as coisas se transformam e como, na verdade, a gente está lidando com um cenário de comunicação muito transformado é essencial. Então, eu queria passar um pouco por isso, de olhar para como a internet muda e olhar para táticas de campanha, né? Eu acho que foi abordado muito aqui a questão da televisão, a propaganda na rua, e quando a internet ela começa a se expandir, as pessoas começam a ter mais acesso à internet, ela começa a transformar a forma como as pessoas se comunicam. E conforme ela transforma essa forma de comunicação e produção e circulação de informação, que o Dr. Ricardo disse que é essencial para a democracia mesmo, ela possibilita que novas formas de fazer campanha surjam e que novas estratégias de propaganda sejam acopladas a essas campanhas. Eu acho que um conceito que a gente trabalha no Internet Lab e que o Francisco Brito Cruz, que é o colega de vocês, trabalhou muito bem no doutorado dele, é o conceito de propaganda em rede, né? O que acontece com a internet? O que a gente tinha antes era a propaganda eleitoral, que
enfim, regulamentada pela Justiça Eleitoral, que era na rua ou na TV, ela era muito bem demarcada onde estava a propaganda, né? Você conseguia ver ali no horário eleitoral gratuito, aquilo era propaganda eleitoral. Ou você tinha o panfleto, que tinha as regras sobre como ele deve circular, ou pôsteres, ou outdoors, enfim. Existia uma série de regras e estava meio claro ali onde estava a propaganda. Com a internet, essas fronteiras começam a se borrar, porque a internet muda a forma como as pessoas se comunicam e ela descentraliza um pouco essa comunicação, porque quando a propaganda acontecia na TV, a propaganda acontecia sob o controle dos veículos de comunicação de massa, de certa forma, né? Era a propaganda da campanha, a campanha controlava a produção dessa comunicação e isso era veiculado pelos veículos de comunicação de massa, então o eleitor ele estava ali e recebia a comunicação. Com a internet, a comunicação de forma geral, não só a comunicação política, mas a comunicação de forma geral, ela começa a ficar mais centralizada, porque hoje qualquer um pode entrar na internet, criar uma página, criar um perfil e se comunicar. E no âmbito das eleições, o eleitor ele se torna mais ativo nesse processo de comunicação, porque ele pode se comunicar na internet durante as eleições, dar suas opiniões, ele pode compartilhar propaganda eleitoral e ele é importante tanto na produção quanto no próprio compartilhamento, porque ele pode produzir alguma coisa que vai viralizar ou ele pode interagir com o conteúdo e conforme ele interage com esse conteúdo pode ganhar mais relevância ou pode ir viralizando, né? E com essa dinâmica mais centralizada, né, e essa dinâmica mais em rede, as propagandas também vão se aproveitando, né, elas vão se dialogando com essa dinâmica em rede. Então, o que a gente observa é que novos atores passam a fazer parte dessa campanha. Se antes a campanha ela era majoritariamente controlada pelo comitê central de campanha, se ela era produzida pelas empresas de marketing, hoje essa dinâmica ela fica mais centralizada. Ela se aproveita da dinâmica em rede da internet. Então, o que a gente observa é que novos atores começam a fazer parte dessa dinâmica de propaganda. Então, você tem o próprio eleitor, que pode se manifestar e falar sobre um candidato, defender o candidato. Você vai ter veículos de mídia hiperpartidários, você vai ter veículos de mídia digital, organizações, influenciadores digitais. Enfim, você vai ter uma ampla rede de novos atores que começam a se comunicar na internet, a compartilhar conteúdo. E isso vai formando uma infraestrutura de propaganda em rede, de certa forma, né? E daí isso vai passar por várias plataformas, isso vai passar por várias táticas. E muitas vezes a campanha não necessariamente controla isso, né? Você vai ter o eleitor, ele pode se manifestar, é o que a gente estava falando, existe a liberdade de expressão. E o que a internet faz é que ela vai borrando um pouco esses limites entre o que é a manifestação espontânea do eleitor e o que é a propaganda eleitoral, né? Onde que esse limite fica. Então, ela vai trazer novos desafios quando se pensa em termos de propaganda eleitoral. Mas não é só isso, né? Eu acho que além de você observar essa emergência de dinâmicas de propaganda em rede, e daí eu acho que é o central, que eu queria principalmente discutir, é que com a internet, as novas capacidades tecnológicas também passa a estar disponível para campanhas, e não só para campanhas, mas para todos esses atores que passam a compor, né, essa estrutura de propaganda em rede, uma série de novas ferramentas para campanhas, né? Então a gente já está falando desde o uso de impulsionamento de conteúdo, uso de robôs, mobilização de influenciadores, enfim, existe uma série de novas ferramentas que vão surgindo e passam a se acoplar nessas dinâmicas de propaganda em rede. E elas vão, de certa forma, colocar novos valores em jogo, novas questões a serem discutidas, que são interessantes de ser olhadas, né? E daí, como o Dr. Leandro e o Dr. Ricardo já mencionaram, né, uma dessas primeiras ferramentas quando a gente pensa em internet é o impulsionamento de conteúdo. O impulsionamento de conteúdo que foi autorizado pela reforma da legislação eleitoral em 2017. Em 2018, a expectativa que se tinha em cima do impulsionamento de conteúdo, de certa forma, é que ele ia ser amplamente utilizado. E havia um medo muito grande de que ocorresse a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos ou no Reino Unido, com microdirecionamento a partir de dados pessoais, a partir de perfis psicométricos. Então, existia, de certa forma, toda essa tensão de que a mesma coisa ia se repetir aqui. E eu acho que a hora que as eleições elas aconteceram, o que a gente observou é que a dinâmica brasileira é muito diferente.
e que isso não chegou aqui da mesma forma que aconteceu lá. E daí, no âmbito do Internet Lab, a gente conduziu algumas pesquisas sobre impulsionamento de conteúdo, quanto foi gasto com impulsionamento de conteúdo, parâmetros de direcionamento. O que a gente observou, de forma geral, é que foi gasto pouco com impulsionamento quando a gente compara isso com outras despesas de campanha, né? Então, a gente tem os dados de que todos os candidatos em 2018 foi gasto um total de 77 milhões com impulsionamento de conteúdo. É um valor alto, mas comparado com o total que foi gasto em campanha de forma geral, que chega a 3 bilhões, é um valor significativamente, proporcionalmente pequeno. A maior parte disso foi gasto com o Facebook e o Google, né? E a gente não observou usos muito sofisticados dessa ferramenta, a gente também não observou relações claras entre gasto com impulsionamento e sucesso eleitoral. Inclusive, o próprio presidente eleito, ele não gastou com impulsionamento de conteúdo. Então, o que a gente observou no Brasil foi que todo esse medo que tinha com relação à repetição do que aconteceu nos Estados Unidos e no Reino Unido não ocorreu. E daí isso trouxe, né, duas outras questões, né? Primeiro, para pensar exatamente sobre a relevância do engajamento orgânico na internet, que é exatamente esse fato de que o eleitor começa a fazer parte dessa dinâmica de campanha, e também para outras estratégias. E daí, nesse sentido, eu queria falar de uma segunda tática de campanha de propaganda que aparece, que é exatamente o uso de aplicativos de mensagem privada, que gerou muita discussão em 2018, principalmente o WhatsApp, porque a lei eleitoral ela vai permitir a propaganda por mensagem eletrônica e mensagem instantânea. E, diferentemente do impulsionamento de conteúdo, a gente não está falando aqui de uma venda de espaço publicitário. A gente está falando de um veículo de comunicação privada, né, que pode ser usado de diversas formas. Ele vai poder ser usado tanto para, enfim, envio de mensagem, envio de propaganda eleitoral, através de algo parecido com marketing direto. Ele vai ser usado pelo contato direto do candidato com o eleitor, porque eu acho que tem vários candidatos agora nas eleições desse ano que estão divulgando seus números de WhatsApp para conversar com o eleitor. Pode ser usado também para mobilizar apoiadores, mobilizar afiliados, ou mesmo para a circulação orgânica de conteúdo, né? Existe uma circulação orgânica também aí de comunicação que não está sob o controle da campanha. E daí também a gente fez uma pesquisa sobre isso em 2018. Logo depois que saiu as denúncias envolvendo contratação de disparo em massa, e a gente pediu para as pessoas enviarem para a gente o que elas tivessem recebido de spam no WhatsApp. E o que a gente observou, na verdade, foi uma variedade de conteúdos e estratégias. Muito diferentemente da impressão que se criava com a notícia na época, de que seria só para um candidato, um tipo de estratégia. Na verdade, o que a gente observou foi uma variedade de conteúdos e estratégias que iam desde o envio de foto de santinhos dos candidatos, até adicionar em grupos, até enviar memes. E daí, eu acho que entrando um pouco no que a Fátima falou de dados pessoais, uma coisa comum em todos esses casos é que essas mensagens elas chegavam no eleitor, de certa forma, sem que ele esperasse por isso, né? Então, existia aí um indício de que talvez esses dados de telefone estivessem sendo usados sem que o eleitor tivesse consentimento. E daí, nesse sentido, a questão de dados pessoais ela é uma outra tática, né? O uso de dados pessoais é outra questão que surge cada vez mais no âmbito de campanhas. Não só no impulsionamento, não só no envio de mensagens, mas com a internet e com novas capacidades tecnológicas, as campanhas têm à sua disposição cada vez mais ferramentas e capacidades maiores em termos quantitativos e qualitativos para tratamento de dados pessoais. Campanhas sempre usaram dados pessoais para conhecer melhor o eleitor, e isso é algo importante no processo de comunicação. Mas com a internet e com essas novas tecnologias, isso cresce. Isso começa a trazer outras questões também para o direito eleitoral. Começam a surgir questões de proteção de dados, né? Então, como que o direito eleitoral vai dialogar com a proteção de dados pessoais? Porque não é só o impulsionamento, não é só o envio não é só o disparo em massa, mas várias táticas podem passar exatamente pelo tratamento de dados pessoais. E daí, o que a gente tem esse ano é que a LGPD ela entra em vigor e fica exatamente essa questão sobre como que a LGPD vai dialogar com o direito eleitoral e como que ela vai ser aplicada no âmbito das eleições. Acho que a gente ainda tem muitas perguntas sem resposta.
principalmente sobre qual é a extensão da aplicabilidade da LGPD nessas eleições, como que ela vai dialogar com a legislação eleitoral. E daí no Internet Lab, a Fátima estava mencionando, a gente produziu um documento que a gente lançou semana passada, junto com o Data Privacy e o Instituto Liberdade Digital, onde a gente tentou organizar um pouco essa discussão de proteção de dados. E olhando a partir de uma perspectiva mais principiológica. O que significa isso? A gente tentou olhar para a LGPD a partir dos princípios da LGPD, a partir de princípios de proteção de dados, e olhando também para o que a gente tem de regras de proteção de dados em outras legislações, no caso, o Marco Civil da Internet e a legislação eleitoral, porque a legislação eleitoral vai ter algumas regras de proteção de dados no artigo 57E, as regras sobre descadastramento, a resolução eleitoral sobre propaganda eleitoral, ela trouxe algumas menções diretas à LGPD, e daí a gente tentou construir esse documento a partir um pouco desse olhar principiológico para que seja uma tentativa realmente de organizar essa discussão que ainda tem muitas perguntas sem resposta. E daí, eu acho que para finalizar, eu queria falar de mais duas coisas. A primeira que, quando a gente está falando de táticas de propaganda eleitoral na internet, e daí eu acho que é algo que dialoga muito também com o que o Dr. Ricardo estava falando de desinformação, que também passa a estar disponível para campanhas técnicas de propaganda computacional. O que significa isso? Né? São normalmente campanhas estruturadas, né? São propaganda computacional, a gente normalmente está falando de bots, robôs, contas falsas, trolls, que começam a ser coordenados por uma pessoa, por um grupo de pessoas, muitas vezes nem sequer são ligados às campanhas, e que, como a internet a circulação de conteúdo, ela está diretamente relacionada, ela tem uma relação significativa com a interação do usuário, esses tipos de técnicas de propaganda computacional, eles falseiam essa atuação do usuário, essa atuação individual, e elas começam a gerar a ilusão de consensos ou de que um conteúdo ou uma narrativa é muito relevante. Então, porque se na internet, né, qualquer um pode publicar qualquer coisa, e a partir de quanto se tem de engajamento nisso, ou quanto se compartilha nisso, isso vai ganhando mais ou menos relevância, o que acontece com técnicas de propaganda computacional é que exatamente se falseia esse mecanismo e essa dinâmica, né? Se criam estratégias para enganar o eleitor de certa forma, para enganar o cidadão de certa forma, para fingir que um determinado tópico, uma determinada narrativa, ela tem bastante relevância, que se tem consenso em torno disso. E exatamente quando a gente pensa em desinformação, que muitas vezes estratégias de desinformação passam exatamente por essas técnicas de propaganda computacional, ou pelo que a gente chama, né, de comportamentos inautênticos, que quando a gente olha para em termos de regulação, que a gente percebe que uma regulação através do conteúdo, que é exatamente o que o Dr. Ricardo estava falando, né, buscar restringir a manifestação ou controlar o conteúdo a partir de termos de verdade ou mentira, se mostra talvez pouco efetivo, né? Então, talvez a ideia aqui seja exatamente olhar para uma regulação ou para estratégias de regulação a partir exatamente de comportamentos inautênticos. E, por fim, outra questão que eu queria trazer é sobre propaganda eleitoral na internet, essas novas táticas que surgem. Daí eu acho que é um ponto em que cruza tanto essa transformação nas dinâmicas das campanhas e a entrada de novos atores, quanto o fato de que existe novas táticas, novas estratégias disponíveis para a campanha, é o influenciador digital. Porque o influenciador, ele é um novo ator que faça fazer parte de todo esse ecossistema de comunicação. E o que é esse influenciador digital, né? De forma geral, ele vai ser aquela pessoa que vai ter bastante alcance, que vai ter uma audiência significativa, a audiência vai acompanhar ele, e ele vai estabelecer uma certa relação ali de confiança e credibilidade com a audiência dele, e ele tem um poder significativo de influência para o debate público. E muitas vezes esse influenciador ele vai poder fazer parte da comunicação política. Ele vai se manifestar sobre política, ou ele vai participar do debate eleitoral. Pode ser que não, mas muitas vezes pode ser que sim. E dada essa relação que o influenciador tem com a sua audiência, ou o alcance que ele tem, muitas vezes pode se tornar interessante para campanhas mobilizar
redes de influenciadores. E a gente teve um caso famoso em 2018, com Ayrton Dias, no Piauí, em que houve denúncias de que teria havido uma contratação de influenciadores para promover o candidato, né? E a questão central nesse caso é que a lei eleitoral ela veda propaganda paga na internet que não seja um funcionamento. Então, muito provavelmente a contratação de influenciadores, nesse caso, ela estaria em desacordo, né, com a legislação eleitoral. Então, se a legislação eleitoral veda qualquer tipo de propaganda paga que não seja em funcionamento, você paga para o influenciador fazer propaganda na internet, a contratação dos influenciadores é vedada pela lei eleitoral. Mas eu acho que não é só essa a questão. A entrada do influenciador nesse novo ecossistema, ela meio que se choca com um direito eleitoral que foi construído muito pensando como essa coxa de retalhos mesmo, pensando em TV, pensando em rádio, pensando em propaganda de rua, e existe pouquíssimas respostas para como lidar com o influenciador nesse ambiente, considerando que existe muitas regras. Porque o influenciador, ele não é só um artista, né? Ele não é só um artista de TV, ele também é a pessoa que controla aquele canal de comunicação que chega a muitas pessoas. Ele também é ele que controla o canal dele no YouTube, o perfil dele. Então, vão surgindo muitas novas questões, porque não necessariamente o influenciador vai ser contratado pela campanha. Ele pode apenas querer falar sobre política. A gente tem muitos candidatos que são influenciadores. E a gente tem influenciadores que falam sobre política. E a gente tem influenciadores que podem vir apoiar candidatos nessas eleições. E daí como que fica essa questão, né? Como que fica a questão da transparência? Se esse influenciador, ele é próximo, ele é amigo, ele é conhecido do candidato, né? Como que fica a transparência se esse influenciador ele é afiliado, ele tem alguma relação para a campanha? É importante ser transparente com os seguidores, de certa forma. Existe também uma questão sobre a responsabilidade do conteúdo, né? Como que vai ficar essa responsabilidade do conteúdo do influenciador? A responsabilidade tanto dele quanto da campanha, né? E eu acho que uma terceira coisa é que surge também umas questões sobre os limites entre o que é permitido ou não. A gente viu recentemente o TSE, né, respondendo à consulta sobre live mícios, e isso chega também para os influenciadores, né? Qual que vai ser esse limite do que eles podem fazer e do que eles não podem, né? Como que fica todas essas regras que pensam em termos de igualdade de chances quando a gente olha para o influenciador? Porque, enfim, você tem todas essas regras costuradas para a TV e para meios de comunicação de massa, e surgem esses novos atores, essas novas dinâmicas em rede, que se chocam um pouco com o que está aí. Eu acho que era isso, uma breve explanação geral primeiro. Acho que a gente pode aprofundar os pontos depois. Não, com certeza, foi super bacana, 1000 novidades, vai gerar um debate intenso, tenho certeza. Queria agradecer, Heloísa. Passar a palavra para o Geraldo, como o Petrin falou, um grande advogado que tem experiência muito grande na parte de propaganda em televisão. E eu queria também que o Geraldo abordasse um pouco a questão dos debates, porque, bem ou mal, hoje é uma forma também do candidato expor suas ideias e chegar ao eleitor, e desse formato, se é viável, se é eficaz, porque hoje a gente tem campanhas com muitos candidatos, vão para um debate onde às vezes tem uma grande polarização, uns falam muito, outros não falam nada. Queria que sua opinião sobre isso, Geraldo, e depois a gente passa para os debates e para as perguntas que estão chegando, tá bom? Vamos lá. Obrigado. Muito obrigado. Quero cumprimentar a OAB, a diretoria da OAB, pela realização desse seminário eleitoral, também dos seminários anteriores. Quero cumprimentar o presidente dessa comissão, doutor Hélio Silveira, cumprimentar minha amiga Fátima, coordenadora desse evento. E acho que fiquei depois dessas falas tão brilhantes dos meus antecessores, me sobra muito pouca coisa para falar. Não posso deixar de avisar a todos que o doutor Leandro é um grande amigo, portanto, suspeito dos elogios que fez. Precisamos registrar isso, para ficar claro.
Bom, eu não posso perder a oportunidade de, antes de entrar no debate que a doutora Fátima pediu, de criticar a legislação eleitoral, coisa que faço regularmente pelos motivos que eu vou expor agora. Alguns dos senhores já conhecem, né? Bom, primeiro que na eleição municipal, essa propaganda, essa legislação não é de propaganda eleitoral, é de promoção pessoal de alguns felizardos. Bom, nós temos aqui no estado de São Paulo, e como no Brasil todo, eleições em todos os municípios. Aqui em São Paulo, nós temos 645 municípios, se eu não estiver enganado. Bom, desses 645, menos de 50 têm propaganda de seus candidatos. O que eu quero dizer com isso? Que são, nessas cidades, vamos dizer que são os 50, os candidatos são aqueles que participam do pleito. No entanto, todo o resto do estado fica assistindo o programa de propaganda em rede do sujeito da outra cidade. Fica assistindo uma propaganda de um sujeito que ele não pode votar. Então, isso não é campanha eleitoral. Campanha eleitoral pressupõe ter candidato de um lado, eleitor do outro. Se ele não pode votar no sujeito, não é campanha eleitoral, é promoção pessoal. E aí, isso gera esses coronéis que nós chamamos aí pelo interior todo, que são os caras que aparecem na televisão. Você vê, cidades ricas, o envolto de São Paulo, o famoso ABC, São Caetano, São Bernardo, Santo André, fica assistindo a campanha eleitoral de São Paulo. Guarulhos tem a segunda receita do estado, só perde para a capital. Assiste a campanha em Guarulhos, a campanha de São Paulo. Da mesma forma, se dá em volta de Campinas, aquela cidade, Pauline, em Indaiatuba, fica assistindo propaganda de Campinas. São José do Rio Preto, e por aí vai. Isso não é propaganda eleitoral. Além do que, quem não tem geradora também não pode fazer inserção para vereador. Portanto, a imensa maioria dos vereadores de São Paulo não tem direito a fazer propaganda na televisão. Poderão fazer, sim, nas rádios, porque quase todas as cidades do estado têm pelo menos uma emissora geradora própria. Bom, eu vou encerrar por aqui, só lembrando que nós temos esse problema, que acho que compete a nós, advogados ligados a políticos, a candidatos, a rever essa questão. Isso é uma questão fundamental, entendeu? Privilegia alguns, que eu chamo de felizardos, em detrimento da grande maioria. Isso não é, para mim, um direito correto, não é democrático, isso é um privilégio. Tá certo? Então, fica aqui a crítica e vamos passar para frente. A pandemia gerou um aumento no nível de audiência das TVs e rádios, como nós já foi dito. Conjugado com as dificuldades e as proibições de aglomerações por motivos sanitários ou, enfim, por determinação, a rádio e a televisão são ferramentas essenciais nessas cidades que têm as geradoras. Né? Rádio, acho que todas têm. Então, é um equipamento muito importante na campanha eleitoral, uma vez que não tem esse contato pessoal e tem essa proibição absurda já relatada pelo doutor Ricardo, doutor Leandro. Você não pode botar um folheto num poste, você tem que ter uma janela, você não pode fazer propaganda no muro, enfim, todas essas restrições. Então, a televisão e o rádio são elementos fundamentais na campanha eleitoral, que cada dia fica mais curta também. Hoje nós estamos trabalhando com 35 dias. Já foi 60, acho que já foi até 90, se eu não estiver enganado. Bom, quero falar, porque aqui eu acho que eu tenho um conflito com a maioria dos senhores, que é com relação à internet. Doutora Heloísa, me perdoe. A campanha de internet, no meu ver, ela é seletiva. E ela é seletiva pela questão econômica. É terrível. As periferias não têm internet. O que aconteceu? A pandemia, o Brasil já vem num achatamento salarial imenso desde a crise da Dilma. O país vem patinando, andando para trás, isso gera perda de empregos, redução de salários, essa coisa toda.
Nós temos o smartphone mais caro do mundo. Nós temos um pacote de dados de preços absurdos. Como é que essa gente vai ter acesso à internet? Não tem acesso à internet. Nós vemos aí todo dia o pessoal dos cartórios eleitorais reclamando do PGE. Não funciona, a banda larga não é boa. A pandemia mostrou que é impossível quase fazer a aula virtual nas escolas públicas, que não tem equipamento, a banda larga não funciona no Brasil, no interior de São Paulo, que é o estado mais rico. Então, como é que a gente vai falar que a internet é um bom meio de promoção eleitoral? Não é, porque não chega nas periferias, ela faz um corte seletivo. Nas altas classes, nos grandes centros, para fazer passeata da Avenida Paulista, ela é excepcional. Nós estamos falando da cidade mais rica do Brasil. Se você fizer uma pesquisa de quem vai àqueles atos na Paulista, não é periferia. É periferia quando torcidas organizadas levam os seus torcedores. Mas, evidentemente, até porque eu já fui, e você olha e vê que as pessoas não são da periferia. É um troço elitista. O Fora Dilma foi um troço das mais elitistas que já houve no Brasil. Então, tenho minhas reservas sobre essa questão do acesso em colocar a propaganda eleitoral totalmente atrelada na questão da internet. Ela não atinge as periferias. Estamos por todas as razões. Não que não seja uma ferramenta importante, acho que é muito importante. Só acho que aqui no Brasil ela é muito seletiva, que ela faz um corte pela questão econômica. Ela não tem disponibilidade, nós não temos banda larga pública, se tem, deve ser muito restrito, não é uma coisa de conhecimento público. Feita todas essas críticas, né, falando dos debates. Os debates transmitidos por rádio e TV é o que tem toda essa regulação da resolução. Se você fizer o debate no sindicato, na escola, na associação, mas temos hoje esse problema da aglomeração, esse impedimento aí da aglomeração. Fica um pouco mais difícil. Nós não temos restrição nenhuma. Agora, com um número excessivo de candidatos aos pleitos, porque hoje a eleição municipal, para mim, está claro que ela virou um trampolim para a campanha de deputado estadual e deputado federal. Está cheio de sujeito, ele se candidata a deputado, a prefeito em algum partido para ter exposição, para ter retorno de imagem na campanha seguinte. Porque é só olhar, só não tem plataforma, não tem projeto, não tem nada. Ele está fazendo promoção pessoal, como eu disse no início. Nós temos que procurar outros mecanismos para que os candidatos sejam efetivamente candidatos e não aproveitadores de oportunidade, como está muito claro. Sei lá, para nós que conhecemos um pouco mais isso, sabemos do recall que tem, não tenho nenhum problema em falar que da eleição de São Paulo, como é que um sujeito que num dia ele fala que é candidato, no dia seguinte ele tem mais de 25%. Ele é um apresentador de televisão, ele está na televisão faz 20 anos. Então, que não é um caso isolado, né? É uma questão de estudar. A questão do Bolsonaro, que se falou da internet, o Ricardo fez um comentário. Eu na época, advogava para o jornalismo de uma emissora de TV. Nós fizemos uma medição, nunca no país um candidato teve o que se chama a exposição que ele teve, porque ele saiu da página política para a página policial. Ele foi primeira página dos jornais escritos, do rádio, da televisão, durante quase um mês, depois da facada. E é na metade final da eleição. Quer dizer, essa exposição não foi levada em conta. Quando se faz essa avaliação, ele não tem tempo de... Como ele não tem tempo de televisão? O tempo que ele ficou na televisão durante o final da campanha é uma coisa absurda, por causa de um acidente. Mas ficou em exposição. Esse é o fato. Então, eu acho que não vale como regra. O debate, nessa forma que tem, não acho válido.
Você não consegue fazer um debate, você consegue, talvez, tenha a qualidade de você apresentar pessoas que não têm direito nem ao horário eleitoral. Por exemplo, dos 33 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, apenas 24, se eu não estou enganado, o Ricardo pode me confirmar isso, é que tem direito a horário eleitoral. Bom, aqui em São Paulo, nós tivemos o caso da Rede, né, daquela candidata Marina, que era para participar do debate, ela entrou com uma medida judicial para ter direito e foi concedido a ela. Senão ninguém saberia nem que tempo que ela não vai aparecer no programa eleitoral. E temos todas essas distorções que nós, como advogados, militantes do direito político eleitoral, acho que nós temos o dever de advertir e alertar e chamar os colegas que são ligados aos políticos a pensarem sobre isso, a refletirem sobre isso. Essas são minhas breves palavras. Quero agradecer a Fátima a esse convite e que me deixa muito honrado. E cumprimentar todos os meus antecessores. Muito obrigado. Eu que agradeço, Geraldo. Você sempre nos brindando com sábias palavras. Queria passar para o Petrin. A gente tem uns 40 minutos. Deixei mais solto agora para todo mundo falar. A gente agora tem que ser um pouquinho mais sucinto nos debates. Queria a tua opinião, Petrin. Agora, teve um acordo entre o WhatsApp e o TSE por conta dos robôs, né, das mensagens em massa. Eu queria que você me falasse como que você acha que vai haver uma sanção mesmo a esse tipo de coisa, porque pelo que eu vi, o WhatsApp vai avisar o TSE quando há essas mensagens em massa. Como que o TSE vai lidar com isso, com essa informação? Depois eu queria a opinião de todo mundo, para a gente fizesse uma nova rodada com os assuntos que foram tratados, né? Bom, Fátima, acho que a Heloísa tem mais condição técnica até de falar um pouco sobre isso. Mas, enfim, eu acho que vai ser muito difícil esse controle pelo próprio WhatsApp. Porque, veja, a informação ela vai ser segmentada para as cidades, né? Então, vamos imaginar aqui que a direção eventual de um candidato da capital, ele vai fazer um conjunto de disparos na Zona Sul, na Zona Leste, um disparo no centro, enfim, a depender da mensagem que ele queira enviar, ele vai localizar para uma determinada região da cidade. O candidato, por exemplo, numa cidade como Guarulhos, por exemplo, vai tentar trabalhar o disparo dentro daqueles telefones que estão ali num determinado banco de dados da cidade de Guarulhos. Não faz sentido alguém, candidato a prefeito de Guarulhos, de Osasco, de São Bernardo, disparar isso para o Brasil inteiro, né? Então, do ponto de vista da contratação, ela vai estar muito específica para uma determinada localidade, né? Um georreferenciamento daqueles telefones, enfim. O sistema do próprio WhatsApp, quando ele percebe que tem ali um robô, enfim, de forma sequencial enviando mensagens, ele automaticamente fecha o que se parece que chama tecnicamente daquela porta. Então, ele trava imediatamente aquele número. O que essas empresas de disparo em massa fazem é ter um conjunto de chips que, assim, a hora que vai fechando uma porta, entra um segundo. O WhatsApp consegue bloquear aquele, vai fechando esse. Então, do ponto de vista de localizar da onde tem vindo essa mensagem, de onde tem vindo o disparo, me parece que é muito dificultoso, né? Aí a Heloísa tem, acho que, mais condições aí pelos estudos deles, enfim, de saber se é possível essa localização. Mas me parece que por esse sistema, enfim, nós vamos trabalhar aqui enxugando gelo, né? Então, aqui um determinado disparo em massa que possa acontecer. O número vai ser um número de chip que você vai procurar e não vai ter uma pessoa, não vai ter um CPF, ou é um morto, ou não está registrado.
porque essa conexão com essas empresas, inclusive, né, já vem das próprias operadoras de telefonia. Aonde as campanhas vão conseguir localizar alguma coisa é o do desavisado, que recebe aquela propaganda e ele repassa para a lista dele. E aí, a partir daí, vai se identificar um número específico de efetivamente alguém que exista, que é da campanha adversária, que de forma desavisada fez ali, repassou uma determinada mensagem, e ali você vai ter condição judicialmente de representar aquela pessoa. Mas me parece que hoje você tem um movimento do TSE muito mais, e que eu acho que é importante fazê-lo, muito mais de contra-informação, de tentar alertar o eleitor daquilo que ele recebe sem ser cadastrado, de um número estranho. Eu acho que esse poder de conscientização que o TSE tem feito, né, ao alertar as fake news, ao alertar esses disparos em massa, ele será mais produtivo, porque ele ajuda a conscientizar os eleitores e a população, do que efetivamente uma disputa aqui meramente judicial. Ricardo, eu queria te ouvir também, e que você entrasse um pouquinho também na LGPD, porque na prática eu acho tão difícil a gente conseguir o consentimento do eleitor para receber a propaganda, né? Já há aquela norma que prevê que você não queira receber, você já avise que isso tem se mostrado eficaz, mas agora do consentimento, eu te confesso que a gente está recebendo perguntas de todas as campanhas e também está patinando um pouco. Queria te ouvir. E, Fátima, me perdoa aqui, só para também provocar aqui o doutor Ricardo, eu ouvi ele um bom aluno que sou, vou acompanhando sempre que posso. E ele falou uma questão que eu acho bem interessante, numa certa conversa, que o cadastro do candidato é aquilo que ele tem de mais precioso, que ele vai construindo ao longo do tempo, ao longo da militância dele, ao longo dos abaixo-assinados que ele vai construindo, ao longo dos eventos, que porventura o eleitor não tem aquele mesmo telefone dele, né? Por isso ele recebe, o eleitor receberá alguma coisa que ele, enfim, não autorizou naquele momento, mas que num outro momento, ao participar de uma atividade de um partido, ao participar de uma atividade de um mandato, ele em algum momento autorizou, passou aquele número e que virou um cadastro daquele que hoje é candidato. Então, enfim, só para também acrescentar aí para o Ricardo. Eu indo para essa questão diretamente, eu pergunto para vocês o seguinte: se você estiver andando na rua e alguém te entregar um santinho, você pode aceitar ou não aceitar. Agora, você não tem que sair de casa com a lista de pessoas para quem você pode entregar o santinho na rua. Se eu faço um anúncio, se eu faço propaganda eleitoral em um alto-falante, agora atendendo as imposições de ter que ter uma carreata junto, eu não pergunto para as pessoas que vão ouvir o meu alto-falante se elas vão ouvir ou não vão, se elas querem ouvir ou se elas não querem ouvir a propaganda que eu vou transmitir. A mesma coisa para o rádio e para a televisão, as pessoas têm isso. Eu acho que na política você não pode transmudar para as relações políticas e para a comunicação política as mesmas regras que você põe para a Casa Bahia, para Arapuã, ou coisa do gênero. Eu estou usando marcas já quase inexistentes, exatamente para não fazer um jabá para ninguém. Mas eu acho que existe um equívoco muito grande de tratar as relações políticas com essa leviandade de achar que a comunicação política ela pode ser tratada de uma forma pior ou igual à forma de uma propaganda comercial ou das relações de consumo que existem por aí afora. Então, no meu entendimento, eu advogo para a ideia de que, efetivamente,
uma vez feito qualquer tipo de cadastramento no passado para efeitos políticos, esses efeitos políticos, eles são presumivelmente permanentes. Eu não preciso renovar autorizações, principalmente existindo uma regra especial eleitoral que a LGPD não mudou, porque a LGPD é uma lei geral, e eu tenho uma lei especial, que é a lei eleitoral, e a lei eleitoral diz com todas as letras, que no artigo 57F, eu já não lembro exatamente a letra, mas é o artigo 57, daquele direito do descadastramento, né? Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa ser aplicada nas eleições com muitíssimo cuidado, porque todas aquelas situações que são disciplinadas pela lei eleitoral, elas estão imunes à LGPD. E todas aquelas situações em que a atividade política é cerceada, ela precisa também ser analisada com grande cuidado. Uma coisa eu tenho como certo é que toda a disciplina criada pela LGPD, ela pode ser perfeitamente aplicada nas relações privadas comuns e está subordinada àquela estrutura disciplinar prevista do ponto de vista administrativo e prevista ali para naquela pirâmide com aquele órgão da Presidência da República para aplicação de penas, etc. Aqui no eleitoral isso é bem diferente, nós temos a Justiça Eleitoral como tendo a competência exclusiva do exercer o poder de polícia, em especial na propaganda eleitoral. Não faz sentido nenhum a Justiça Eleitoral ser criada pela Constituição Federal, tá? E, portanto, todos os assuntos concernentes às eleições e, particularmente, à propaganda, estarem subordinados à Justiça Eleitoral, e aí uma lei ordinária, geral, vir tirar da Justiça Eleitoral uma competência ou emprestá-la para outro órgão. Em primeiro lugar, que a Constituição estabeleceu, criou a Justiça Eleitoral com uma competência, vamos dizer, implícita. E as outras competências da Justiça Eleitoral são fixadas sempre por uma lei complementar, de acordo com o que estabelece o artigo 121 da própria Constituição Federal. E não seria uma lei ordinária, como é a LGPD, que vai alterar isso. Mas eu volto a dizer, uma discussão que já teve numa das nossas conversas, e aqui um pouco emendando no que a Heloísa disse, o Leandro afirmou, e até um pouco do que o nosso grande professor, Dr. Geraldo, quanto à influência da internet. Eu acho o seguinte, a internet ela tem sido tratada com uma preocupação e ela precisa ser repensada nas suas relações com o mundo, tá certo? É que nós aqui, quando tratamos do eleitoral, a gente está tão acostumado ao intervencionismo que a gente acha que esse intervencionismo vai resolver problemas que são insolúveis em todas as áreas e que precisam ser repensados. A sociedade precisa se pacificar ou aceitar este novo meio de comunicação, dar a ele o seu devido lugar de importância, dar a ele o seu devido lugar de credibilidade, e isso ainda não aconteceu. E a gente tem a ilusão de que vai conseguir isso exercendo um poder de polícia judicial. Pelo amor de Deus, é o que eu tenho dito, isso é enxugar gelo se a coisa crescer desse modo. Agora,
Isso dando à internet a dimensão que ela tem sido posta. Agora, mesmo se eu me filiar à posição do Dr. Geraldo, que minimiza um pouco a internet, tendo em vista uma eventual inacessibilidade, sim, ou então, mesmo nesse caso, naquele campo que ela atua, não temos como controlar, ou que é este ímpeto que as pessoas têm. Eu acho que o grande formador de uma garantia de comunicação aqui, volto a dizer, nós precisamos valorizar os meios de comunicação profissional, o jornalismo profissional. Se nosso país deixar o jornalismo profissional fenecer, nós perdemos a única garantia da informação estudada, da informação criticada. E, aliás, eu creio que o jornalismo profissional ainda há de criar as suas garantias, inclusive pela sua própria credibilidade. Não sei se eu respondi tudo, Fátima, mas eu também não quero tomar muito tempo aqui nesse pinga-fogo final aqui. Eu vou aproveitar, já começar a ler algumas perguntas para a gente, daí a Heloísa ou o Geraldo respondem, vocês também. Tem uma diretamente aqui para o Petrim, mas eu vou para outra que é para o grupo todo. Gostaria, o Vinícius Andrade... Oi? Tem uma pergunta que eu fiquei devendo uma resposta, que eu acho que foi feita pelo presidente aqui, que é uma pergunta privilegiada e que eu acho que a gente precisa dar uma atenção. Vamos lá. Das live inícios. Eu gostaria de voltar a ela, viu? Se elas, de que forma elas estão previstas na lei. Mas, por favor. Então, vamos lá, vamos ver a pergunta do Vinícius Andrade de Paula. Ele gostaria de saber a opinião dos palestrantes sobre se é possível que se casse uma candidatura, se for constatada que foi baseada em disparo de fake news, tanto difamando outros candidatos, quanto enaltecendo com inverdades os feitos do candidato disparador das notícias falsas. O que você acha, Heloísa? Então, eu acho que tem uma coisa que eu gosto de falar quando a gente fala de fake news ou de desinformação, que ele é um problema, a desinformação ela é um fenômeno muito complexo, né? Eu acho que existe essa discussão sobre fake news manipulando o processo eleitoral, e existe todos esses discursos, mas a desinformação ela é um problema muito maior, que tem a ver com transformações na forma como a gente se comunica, que tem a ver com crises epistemológicas, e eu acho que esse discurso de invalidar uma candidatura ou de invalidar uma eleição, onde você teve a manifestação de um número grande de eleitores, as pessoas escolheram um determinado candidato, né, por causa de um julgamento sobre se um discurso é verdade ou mentira, isso pode ser muito complicado. Eu acho que, primeiro que você vai ter que ter alguém que vai julgar o que é desinformação, porque eu acho que, em termos, quando você pensa de forma muito abstrata, pode parecer simples de diferenciar a verdade e mentira. Eu acho que talvez existam casos muito fáceis, assim, quando você fala de uma data, um lugar, mas quando a gente está falando de discurso político, quando a gente está falando de disputa ideológica, que os candidatos estão demonstrando a sua posição ideológica, estão defendendo o que acreditam, essa distinção verdade ou mentira, ela vai ficando mais difícil e você precisa colocar alguém para julgar isso. Daí a primeira pergunta é quem que vai definir o que é verdade ou mentira e se aquilo é verdade ou mentira, porque eu acho que isso é essencial, porque dependendo de quem for definir isso pode trazer riscos à liberdade de expressão, isso pode invalidar projetos políticos, isso pode invalidar candidatos. E daí eu acho que entra uma segunda coisa, o que é razoável em termos de manipulação de eleitorado, ou de desrespeito a regras, para você invalidar uma candidatura inteira eleita por milhões de pessoas. Então, eu acho que tem esse risco aí que ele precisa ser muito bem ponderado. Porque, a priori, quando se olha para situações onde se pensa em manipulação, eu acho que tem esse ímpeto de olhar e falar assim, nossa, teve manipulação do eleitor aí, teve mentira, mas eu acho que
quando você vai entrando nas minúcias, aí se você estabelece um mecanismo onde você consegue validar uma candidatura eleita por várias pessoas porque ela teria mentido, eu acho que você cria um precedente bastante arriscado para a democracia. Muito bem. Tem uma pergunta que a pessoa não se identificou, mas fez uma pergunta para o Petrin, e eu já vou também pedir a opinião do Geraldo, que é um assunto que ele domina muito. Queria saber a opinião, doutor Petrin, sobre uma mudança nas formas de debates eleitorais, se uma checagem de dados ao vivo durante o debate ajudaria ou pioraria, e se seria uma mudança bem-vinda pelos candidatos, bem vista pelos candidatos. Checagem de dados? Checagem de dados ao vivo, acredito que com assessoria, enfim, né? Mas estou imaginando que uma pesquisa de formato de como a pessoa tem desempenho. Eu acho que, não sei se a pessoa quis dizer isso, eu acho que talvez, Geraldo, você está no mudo. Eu achei que ela perguntou se alguma informação falsa é veiculada no próprio debate, se existe essa possibilidade de uma checagem de dados ao vivo, não sei. Eu acho que a pergunta é sobre falso e verdadeiro. Eu acho que a dinâmica de um debate não permite esse tipo de conferência. Até porque o nível de audiência é ligado muito ao conflito. Se você tem um bom conflito, aumenta muito a audiência. Haja visto os debates antigos que não eram engessados, tipo Maluf e Brizola, e Jânio Quadros, né? Eram epopeias. Né? Hoje é um troço muito chato. E o excessivo número, o que inviabiliza o debate sobre a questão técnica é o número excessivo de participantes e a desimportância deles. Que o que interessa para o jornalista e para a audiência é a chance do candidato ter sucesso na eleição. Ou seja, se você pudesse fazer o debate com a pesquisa do Ibope, quer dizer, os 3 primeiros, os 4 primeiros, os 5 primeiros, o debate seria muito rico. Só que a legislação quer dar oportunidade a todos. E aí nós temos essa coisa chata. Esse último debate, eu posso falar, porque é uma informação pública, o nível de audiência foi inferior a 2. Sabe o que é isso? Cada ponto de Ibope corresponde a 50 mil televisores ligados. Menos de 2, quer dizer, numa cidade como São Paulo, você não tinha nem 100 mil televisores interessados no assunto. Quer dizer, é nada, realmente desprezível, por causa da sua estrutura, por causa dos endereços. O doutor Hélio tem uma expressão muito boa, a falta de carisma dos candidatos é uma coisa incontestável. Né? Desculpa, Petrin, invadir aí a sua praia. Não, muito pelo contrário, acho que está perfeita a observação e a intervenção, doutor Geraldo. Fosse no horário eleitoral gratuito, ou mesmo numa propaganda na internet, que ensejaria eventualmente o direito de resposta pela chamada notícia sabidamente inverídica, né, a jurisprudência é consolidada no sentido de que é aquela que não precisa de maiores investigações, né, que de plano se afasta, que imediatamente é verificada a inverdade daquela notícia veiculada e que, por via de consequência, teria aí uma ofensa ao candidato que recebeu aquela propaganda mais crítica. Mas no debate, há primeiro uma regra entre os que participam, né? Ali há uma celebração de um acordo entre aqueles que participam. Há uma comissão que vai a um pedido de direito de resposta ser submetida, né? Via de regra, dependendo da emissora, presidida pelo doutor Geraldo, que não dá direito de resposta para ninguém, inclusive, diga-se aqui de passagem. Enfim, então, há uma dinâmica própria, né, que não dá para ser reclamada ali judicialmente naquele momento. Se aquela parte do debate onde se noticiou
uma informação sabidamente inverídica for levada depois para outro meio de propaganda, ou na TV ou na internet, aí sim caberá uma ação própria discutindo a notícia sabidamente inverídica. Mas penso ali que no debate precisa verificar as regras, né, que todos os candidatos, as suas coordenações assinaram e concordaram, mas sempre submetida ao apresentador ou uma comissão que a emissora sempre coloca ali para resolver essas questões do imediatismo, né? Porque a televisão tem um tempo exato curto, então eu preciso, naquele instante, responder, decidir, então cabe mesmo a coordenação ali daquele debate. Meus caros, a gente já está chegando agora à reta final. Queria saber se alguém quer fazer alguma consideração a mais. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Heloísa. Vamos lá. Doutora Heloísa, o influenciador digital, ele é uma pessoa global, né? Por definição, porque a internet você pode estar aqui e ter seguidores pelo mundo. Numa eleição municipal, que existe um limite muito pequeno físico, como é que você caracteriza o influenciador digital que ele tem influência aqui? Porque não adianta ele ter influência em Nova York, né? Essa eleição é em São Paulo. Isso é uma curiosidade que eu tenho. E, doutor Geraldo, deixa eu aproveitar aqui e passar também, nesse mesmo sentido, para o Ricardo, porque a Heloísa falou, olha, né, a contratação do influenciador digital pode ser uma propaganda paga na internet, mas nas cidades, doutor Ricardo, as pessoas contratam um líder de bairro. Aquela liderança populosa, o presidente de um time de futebol, aquele cara que é bem conhecido, a campanha contrata para ele distribuir material, enfim, para ele declarar o apoio. Então, é possível a gente, na rua, na dinâmica da rua, ter uma liderança também famosa, também conhecida, paga pela campanha, e aí nos meios de comunicação digital isso não seria permitido, enfim, né? A gente, será que não está também dando muita preocupação, como você já colocou, para a questão da internet, enfim, acho que faz só para a gente fechar com essa coisa do influenciador digital aí. Eu vou pedir para as respostas serem bem objetivas. A gente tem 10 minutos, eu acredito que vai encerrar, né, no prazo de 2 horas. Então, eu vou passar a primeira palavra para a Heloísa, depois na sequência para o Ricardo. Então, sobre definição de influenciador, eu acho que a gente ainda não tem uma definição muito clara do que caracteriza o influenciador, né? A gente tem uns parâmetros, uns critérios de entender o influenciador como aquela pessoa que tem alcance, como aquela pessoa que tem muitos seguidores. É claro que existem os influenciadores grandes, que vão chegar para o país inteiro ou para fora do país. Mas eu acho que existe também uma dinâmica de micro e nano influenciadores que tem sido discutido bastante recentemente, e que muitas vezes eles têm um alcance menor, assim, eles têm uma capacidade de influência, eles estabelecem relações de confiança com as pessoas que seguem eles, mas eles não são, por exemplo, igual aqueles influenciadores que têm milhões de seguidores, né? Eles muitas vezes têm 1.000, 2.000 seguidores. E eu acho que, especificamente pensando em campanha eleitoral, eu acho que isso pode ser relevante em cidades que têm alto acesso à internet, quando você tem aquele influenciador, aquela pessoa na cidade que é muito conhecida, e daí ela tem uma conta no Instagram ou no YouTube, e ela tem bastante seguidores daquela cidade. E muitas vezes ela atua de forma comercial, né? Ela está divulgando produtos e serviços daquela cidade. Então, ela vai numa loja, ganha produtos daquela cidade, e ela pode eventualmente estar apoiando um candidato e falar sobre política. Então, eu acho que é aí que entra as questões. Daí eu acho que, infiltrando um pouco na pergunta do Petrinho, para o doutor Ricardo, eu queria muito ouvir o doutor Ricardo sobre isso, mas eu queria acrescentar um fator. Eu acho que tem um fator chave aí no influenciador que vai diferenciar ele do líder de bairro distribuindo o panfleto, que é que a contratação do influenciador, ela não é só do influenciador enquanto artista, enquanto a pessoa conhecida, não é só o serviço. Eu acho que tem aí uma questão do espaço de mídia dele, no canal dele, que tem uma audiência ali específica, que eu acho que é chave para entender a diferença entre a contratação física. Mas eu acho que, independentemente disso, né, quando eu falo que é vedado, eu acho que é muito mais pela leitura do que a legislação eleitoral colocou, de vedar propaganda paga. Eu acho que
independentemente de a gente concordar ou não, ela está ali, do que... Eu acho muito difícil fazer negar que isso está escrito ali, né? Ricardo. Olha, influenciador, eu posso contratar um até sob a forma de candidato. Eu contrato um tiririca da vida e peço para ele fazer alguma coisa e usar todo o prestígio que ele tem e a influência que ele exerce com o seu grupo, e isso tem um resultado eleitoral. Eu acho que a gente não pode correr atrás do rabo. Assim, proibir e tentar proibir determinadas liberdades por conta de eventuais abusos, para mim é um perigo enorme. Né? Se eu posso ser um grande influenciador, eu ter todos esses atributos e predicados que você disse, eu tenho eu sou enormemente aceito na minha comunidade, na minha cidade, o meu Instagram é um sucesso, etc, etc. E como cidadão, um dia eu vou lá e falo assim para todos os meus seguidores, queridos amigos, eu recomendo esse candidato. E pode ter alguém que está fazendo isso pago. Bom, eu vou proibir aquele que não está pago de fazer aquilo que ele faz? Então, desculpa, é um risco que nós temos que correr da liberdade, tá certo? Se eventualmente existe alguém que cobra para vender a sua opinião, bem, vamos deixar que a sociedade, com os seus mecanismos, com a sua dialética, ela possa chegar e colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que eu não posso na pressuposição de que isso vai existir, tentar proibir tudo de antemão. Finalmente, eu quero dizer uma coisa. Eleição é desigualação. É uma competição que vai desigualar no final. Só o Estado tem uma obrigação de tratar todo mundo de uma forma igual. No Brasil, nós temos uma contradição já de início, porque o Estado, nosso sistema eleitoral, por conta do nosso sistema eleitoral, nós temos financiamento diferenciado, tempo de televisão diferenciado, uma série de coisas que não deixam a gente dormir com tranquilidade, nós precisávamos pensar num outro sistema, e a gente começa a querer que o jornal, o privado, comece a tratar todo mundo de uma forma igual. Então, no debate, que é um evento jornalístico, eu fico impondo regras de participação, etc., quando o jornalismo é uma atividade privada, é uma atividade não controlada. E eu exijo que o jornalismo observe regras absolutamente rígidas. E, ao mesmo tempo, eu consagro regras desigualadoras do próprio Estado. Eu não estou dizendo aqui que a distribuição de tempo ela tenha que ser totalmente igualada agora, imediatamente, tendo nós o sistema eleitoral que nós temos. Mas essa atitude de querermos controlar a sociedade privada e todo mundo, para que todo mundo trate todo mundo igual, desculpa, isso daí é algo que nós nunca vamos conseguir, é uma fantasia, tá certo? Que vai criar uma ilusão e o pior, assim, o melhor que pode acontecer nisso é uma enorme frustração do eleitor quanto ao sistema. Então, acho que a gente não devia criar essas expectativas e a gente deveria deixar que a população se veja diante das contradições que a nossa sociedade tem. E a população que vai ter que se virar com isso e ter que se pacificar com isso. Muito bem. Eu queria agradecer a todos. Eu queria passar a palavra para o nosso presidente, que está nos brindando com a sua aparição agora no final. Foram 2 horas de intenso debate, muita informação super interessante. Eu tenho certeza que todos ganharam demais. Queria já deixar o convite para o próximo evento, como eu disse, dia 7, também imperdível, sobre financiamento e prestação de contas. E, Hélio, eu queria que você desse a sua encerrada aqui. Tá bom, eu fiquei me contendo aqui para não entrar no debate, porque é um debate delicioso e levado aí pelo Petrin, que é um grande amigo, é um advogado experiente, enfim, tem toda a admiração pelo Petrin, aprendi muito com ele.
o Geraldo, que é um parceiraço da comissão e de vida e de caminhadas também, né, Geraldo? A Heloísa, eu agradeço muito também a participação aqui. A Internet Lab tem sido uma parceira da comissão. E o Ricardo Penteado, nós estamos devendo um livro aí juntos, que vai chamar, quem sabe, o Restaurante Chinês, né? Nós vamos fazer um livro aí só contando as histórias da nossa longa batalha, né, de lados opostos nas campanhas eleitorais. Quero agradecer demais, Fátima, a sua mediação, agradecer a todos que participaram desse evento, também o pessoal da Ordem, a Danila, que está aqui conosco, o Matheus, a Camila, que colaborou com os eventos. A propaganda eleitoral é sempre bom lembrar, né? Eu considero que é um ato de provocar, né, o cidadão a participar do processo político de decisão da escolha dos destinos do país. E sem a propaganda, sem um ambiente democrático de troca de ideias, e aqui foi falado sobre debate eleitoral pelo Geraldo, sobre propaganda na televisão, nas redes sociais, nas ruas, né? Aqui a gente está sofrendo restrição, é através da propaganda que a gente vai tirar do cidadão do seu marasmo, né? Tirar do cidadão daquelas suas preocupações cotidianas, né? E trazê-lo para decidir, para fazer a melhor escolha para quem vai governar o país, para quem vai representá-lo nos parlamentos, né? Então, muito obrigado a vocês que participaram dessa mesa, muito obrigado a quem assistiu aqui, quem participou, e, mais uma vez, obrigado pela excelente coordenação, Fátima. Só agradecimentos a todos vocês. Até a próxima. Agradeço, até a próxima. Por favor, eu queria falar uma coisinha antes da gente encerrar. Eu sei que eu queria destacar aqui, esse não é o última palestra que vamos ter nesse ciclo, mas eu queria destacar o excelente, mas assim, formidável, inigualável trabalho feito pelo Dr. Hélio e pela doutora Maíra. Isso mesmo, essa coordenação apoiado da Comissão de Direito Eleitoral de São Paulo, que eu nunca vi tão profícua e eu nunca senti tanto prazer de estar do lado de colegas e todos nós tão irmanados nesse propósito de estudar, de discutir o direito eleitoral. Eu acho que nós tivemos até aqui um exemplo de como se coordena e como se realiza. Realmente tocado que eu queria deixar essa homenagem aqui a essa gestão aí da Comissão de Direito Eleitoral e felicitar aí a direção da OAB por essa escolha inestimável. Eles acertaram na mosca. São personagens que eu jamais poderia prescindir num momento como esse no Brasil. Tá? Nós estamos vivendo um momento de extrema importância. E a OAB de São Paulo está dando um exemplo para o Brasil do que está sendo feito, mercê desse trabalho inestimável do Hélio, da Maíra, que está na secretaria e que estão fazendo coisas impressionantemente incríveis. Eu agradeço muito e agradeço em nome de todos nós, porque estamos aqui em conjunto, realizando, fazendo. Muito obrigado, Ricardo. E sem sua participação seria impossível. Obrigado. Muito bem, então vamos encerrar agora o evento. Com certeza, as palavras do Ricardo, como todos nós comungamos, né? Foi um prazer enorme, então, coordenar essa banca. De amigos, foi ótimo. E a Heloísa eu conheci hoje, mas foi um prazer enorme também. Aprendi demais com você. E é isso aí. Vamos até o dia 7, então. Tá bom? Tchau, tchau.